pessoal, tudo bem? Nessa aula falaremos sobre as lentes delgadas, que constituem uma aproximação para as lentes esféricas, né? Nessa aproximação faremos, como nos espelhos esféricos, a aproximação para raios paraxiais, né? Então vamos considerar duas categorias de lentes, as lentes convergentes e as lentes divergentes. O que muda em relação aos espelhos esféricos, na verdade, é a construção, né? Já que lentes são sistemas refratores, transmitem a luz, e espelhos são sistemas refletores. No entanto, veremos que as lentes divergentes produzem o mesmo tipo de imagem que os espelhos convexos, assim como as lentes convergentes produzem os mesmos tipos de imagens dos espelhos côncavos, né? Então, isso constitui um elemento facilitador no estudo das lentes delgadas, né? Então, quando falamos lentes delgadas, não vamos nos preocupar com o formato, a curvatura das lentes, o material do que é feito a lente, né? Geralmente são materiais transparentes, feitos de vidro, né? No caso das lentes delgadas, levaremos apenas em conta os elementos mais importantes, seu eixo principal, seus focos principais, né? Para a construção das imagens. Então, as lentes delgadas constituem uma aproximação para as lentes esféricas, que será um assunto para a próxima aula. Então, vamos lá. Lentes delgadas. Bom, quando falamos em lentes delgadas convergentes, a simbologia que nós usamos é essa daqui. Então, uma lente convergente vai ser representada dessa maneira, o que remete, como veremos mais à frente, às lentes de bordas finas. Lentes de bordas finas, né, são lentes usualmente convergentes, e as lentes de bordas grossas são lentes usualmente divergentes, né? Então, usamos essa simbologia com a borda grossa para lentes divergentes, com borda fina para lentes convergentes. No entanto, são lentes delgadas em que a espessura da lente não é considerada em nenhum material de que é constituído a lente. Então, uma aproximação para as lentes esféricas que nós veremos em aulas futuras. Muito bem, então temos aqui simbologia para lentes convergentes, simbologias para lentes divergentes. Vamos aos elementos, começando com as lentes convergentes. Então, esse é um raio luminoso proveniente do objeto. Então, no caso aqui, o objeto se encontra à esquerda da lente. Então, vamos aos elementos. Bom, o eixo principal, assim como o espelho esférico, uma lente tem um eixo principal. Assim como o espelho esférico, ela não tem um vértice, ela tem um centro óptico, que é o centro da lente. Então, o eixo principal é aquele eixo perpendicular ao plano da lente. O seu centro óptico é o centro da lente, o centro geométrico da lente. Bom, uma lente possui dois focos, um foco objeto e um foco imagem, né? No caso das lentes convergentes, o foco objeto é aquele que está do lado do objeto, é de onde vem a luz, portanto, do lado esquerdo. E o foco imagem é aquele para onde vai a luz, no caso aqui do lado direito. Se o objeto está do lado esquerdo teremos um foco objeto, e do lado direito teremos um foco imagem. Se eu colocar o objeto agora do lado direito, a situação se inverte. Esse foco passa a ser chamado objeto, e o do outro lado passa a ser chamado de foco imagem. Bom, além dos focos objeto e imagem, teremos o dobro dessas distâncias, que seriam os pontos antiprincipais. Então, foco objeto e ponto antiprincipal objeto, duas vezes o foco objeto. Foco imagem, duas vezes o foco imagem, é o ponto antiprincipal imagem. Então, temos aqui o foco objeto, do mesmo lado de onde vem a luz, de onde está o objeto, e aqui o dobro da distância em relação ao centro óptico, o ponto antiprincipal objeto. E do lado oposto, foco imagem e o ponto antiprincipal imagem. Então, como na música do Chico Buarque, dois para lá e dois para cá. Então, do lado de onde vem a luz, foco objeto. Do lado para onde vai a luz, foco imagem. Tudo bem? Esses são os elementos mais importantes para o estudo das lentes delgadas. Então, eixo principal, centro óptico, foco objeto, foco imagem, ponto antiprincipal objeto, ponto antiprincipal imagem. A distância do FO ao O é igual à distância do FI ao I. Da mesma forma, a distância do 2FO ao O é a mesma distância do 2FI ao O. Muito bem, agora vamos para as lentes divergentes. Ela também tem um eixo principal, ela também tem um centro óptico, só que agora a situação se inverte. Isso é muito importante na hora de construir imagens. No caso das lentes divergentes, de onde vem o objeto? De onde está o objeto? É de onde vem a luz. Então a luz está vindo aqui da esquerda para a direita. Então o objeto está à esquerda da lente. Então, no caso das convergentes, aqui nós temos os focos objeto, tá? E ponto antiprincipal objeto. E do lado oposto, foco imagem,
ponto onde principal imagem. No caso das lentes divergentes é o contrário. Do mesmo lado de onde está o objeto, temos o foco imagem e o ponto onde principal imagem. E do lado oposto de onde vem a luz, quer dizer, do lado oposto, do lado direito da lente nesse caso, estão o ponto principal, antiprincipal objeto e o foco objeto. Então o foco objeto se encontra do outro lado da lente, do outro lado de onde se encontra o objeto. Tá? E porque são focos objetos virtuais, como veremos. E do mesmo lado de onde está o objeto estão o foco imagem e o ponto antiprincipal imagem. Então essa é a diferença essencial dos principais elementos de lentes delgadas. Tá? Então os focos objeto, o foco objeto para a lente convergente está do mesmo lado do objeto. E do outro lado está o foco imagem. Tá? No caso das lentes divergentes, do lado de onde vem a luz, de onde está o objeto, está o foco imagem. E do outro lado, para onde vai a luz, está o foco objeto. Muito bem. Então, a partir daí, temos aqui os elementos de uma lente convergente e os elementos de uma lente divergente. Muito bem. Vamos agora estudar os focos principais. Bom, começando com a lente convergente. Bom, se eu coloquei o FO do lado esquerdo, é porque a luz vem do lado esquerdo. Bom, todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal de uma lente convergente sofre refração. Aqui é uma lente, não é um espelho. A luz não vai voltar, ela vai passar para o outro lado. Ela é refratada, ela é transmitida para o outro lado, passando pelo foco imagem. Então, todo raio que incide paralelamente ao eixo principal sofre refração, quer dizer, é transmitido para o outro lado, passando pelo foco imagem. Então, note que esse foco imagem aqui é um foco real, ou seja, esse ponto é formado por raios de luz que saem da lente. Raios de luz de verdade. Se eu apontar isso aqui para o Sol, os raios solares chegam paralelamente, porque o Sol é uma fonte imprópria, está muito longe, e toda a radiação solar vai se concentrar num ponto. Você colocar a sua mão ali, você vai queimá-la. Né? Você pode tacar fogo no papel se fizer isso. Né? Então, esse plano focal é onde a radiação se concentra efetivamente, realmente. Então, é um foco imagem real. Então, já dá para perceber que do lado direito nós temos o espaço das imagens reais. Do lado esquerdo, o espaço dos objetos reais. Então, raios paralelos ao eixo principal sofrem refração passando pelo foco imagem dessa lente. Né? Por outro lado, todo raio que incide passando pelo foco objeto, então a luz está chegando pelo lado esquerdo, passando pelo foco que está do lado do objeto, que no caso da lente convergente é o foco objeto, sai paralelo. O princípio da reversibilidade dos raios de luz. Então, todo raio que incide numa direção que passe pelo foco objeto é transmitido, refratado para o outro lado, paralelamente ao eixo principal. Muito bem, vamos agora ao estudo dos focos das lentes divergentes. Né? Então, vamos lá. Se eu coloquei aqui o FI do lado esquerdo, é porque a luz vem do lado esquerdo. Lembre-se, no caso das lentes divergentes, o foco imagem está do mesmo lado de onde vem a luz, do lado onde está o objeto, e o foco objeto está do outro lado. Vamos lá, vamos considerar inicialmente raios que incidam paralelamente ao eixo principal. Bom, esses raios devem ser refratados procurando o foco imagem. Então, o que eu faço? Vem a luz aqui, chega na lente e volta para cá? Não, isso não é um espelho, a luz não vai voltar. A luz tem que passar para o outro lado, pois isso é uma lente, de tal sorte que a direção do raio refratado tem seu prolongamento geométrico que passe pelo foco imagem. Então, esse raio de luz tem um prolongamento geométrico que passa pelo foco imagem. Então, o foco imagem de uma lente divergente é virtual. Então, todo raio paralelo sofre refração espalhando, divergindo, cuja direção, cujo prolongamento passa pelo foco imagem. Então, você pode colocar o seu dedinho aqui tranquilamente que você não vai queimá-lo, porque não tem luz passando por aqui. Apenas a direção dos raios luminosos, né, provenientes de um raio incidente paralelo, tem sua direção passando pelo FI. Tá? Então, todo raio paralelo, mais um raio paralelo, tem que passar para o outro lado, numa direção cujo prolongamento passa pelo foco imagem. Então, repara que os raios chegam paralelos e eles divergem, eles se espalham. Então, não tem como projetar isso numa tela. Né? Então, para eu enxergar essa imagem, eu tenho que olhar para a lente e os prolongamentos desses raios se encontram num ponto imagem, que é um ponto imagem
virtual. Esse ponto-imagem é chamado de foco-imagem da lente divergente. Então, todo raio que incide paralelamente ao eixo principal de uma lente divergente sofre refração numa direção cujo prolongamento passa pelo foco-imagem. Por outro lado, todo raio que incide numa direção cujo prolongamento, a luz não está chegando aqui não, ela bate na lente e o prolongamento dela, se fosse possível, se tirasse essa lente daqui, esse raio de luz chegaria direto aqui no FO. Então, esse raio de luz é um raio que chega e o seu prolongamento forma o ponto FO. Então, o ponto FO é formado pelo prolongamento de um raio que chega. Então, ele é um foco-objeto virtual, porque é formado pelos prolongamentos. Então, se ele chega numa direção cujo prolongamento passa pelo foco-objeto, ele tem que sair paralelamente. Então, a luz vem concentrando e a lente divergente desconcentra. Ou seja, os raios saem paralelos. Então, mais um raio de luz. Esse outro raio de luz tem uma direção cujo prolongamento passa pelo FO. Então, como é que ele vai emergir? Como é que ele vai sair da lente? Paralelamente ao eixo principal. Então, repara que esses dois raios tendem a se concentrar e a lente divergente os torna colimados, ou seja, eles saem paralelamente. Tá? Então, esses são os focos das lentes convergentes e lentes divergentes. Muito bem, vamos falar agora dos pontos antiprincipais. Imagina um raio de luz que incida passando pelo ponto antiprincipal objeto, no caso agora de uma lente convergente. Todo raio que incide passando pelo 2FO vai sofrer refração passando pelo 2FI. Olha que legal. Né? Ou seja, o objeto colocado no 2FO, ele sofre refração passando pelo 2FI. Então, o 2FO é um ponto-objeto real e o 2FI é um ponto-imagem real. Passa a luz de verdade ali. Então, mais um raio particular de interesse, todo raio que incide passando pelo ponto antiprincipal objeto sofre refração passando pelo ponto antiprincipal imagem. Lembra lá dos espelhos côncavos? Todo raio de luz, quando o objeto era colocado sobre o centro de curvatura, que é o dobro da distância focal, que seria o papel aqui do ponto antiprincipal, a imagem se formava exatamente sobre o centro de curvatura. Só que aqui não é um centro de curvatura, é um ponto antiprincipal. Então, um objeto, como veremos, colocado no 2FO, terá sua imagem formada no 2FI. Então, todo raio que incide passando pelo 2FO sofre refração passando pelo 2FI. Tanto o 2FO quanto o 2FI são atravessados por raios de luz, então eles são reais. Né? Aqui nós temos um ponto-objeto real e aqui um ponto-imagem real. Agora vamos para as divergentes. Imagina um raio de luz que incida numa direção cujo prolongamento passa pelo 2FO. Então ele tem que passar para o outro lado numa direção cujo prolongamento passa pelo 2FI. Então esse raio de luz chega concentrando, a lente vai e espalha, porque ela é divergente. Então esse raio de luz, cujo prolongamento passa pelo 2FO, sofre refração cujo prolongamento passa pelo 2FI. Então mais um raio. Todo raio que incide numa direção que passa pelo 2FO sofre refração numa direção cujo prolongamento passa pelo 2FI. Tá? Nesse caso, tanto 2FO quanto 2FI são virtuais. O 2FO ele é formado pelo prolongamento de raios que chegam na lente. Então ele é um ponto-objeto virtual. Já o 2FI ele é formado pelo prolongamento de raios que saem da lente. Então ele é um ponto-imagem virtual. Muito bem. Muito bem, agora vamos ver o que acontece quando um raio de luz incide numa direção que passa pelo centro óptico de uma lente, começando com a convergente. Então, todo raio que incide numa direção que passa pelo centro óptico de uma lente convergente delgada não sofre mudança na direção de propagação, ou seja, passa para o outro lado sem sofrer desvio. Então, todo raio que incide no centro óptico passa para o outro lado sem sofrer desvio. Todo raio que incide passando pelo centro óptico é transmitido sem sofrer desvio. Isso também vale para lentes divergentes. Todo raio que incide passando pelo centro óptico é transmitido sem desvio. Todo raio que incide no centro óptico é transmitido sem desvio. Muito bem, gente. Conhecendo esses raios particulares, vamos à construção de imagens. À semelhança dos espelhos esféricos, as lentes divergentes têm um tipo de imagem, né, o mesmo tipo de imagem dos espelhos convexos. O que muda é o tipo de construção. Para isso, nós vamos usar os raios que nós aprendemos ainda há pouco. Vamos lá. Consideremos um objeto luminoso iluminado AB, de dimensão O,
O é o tamanho, a abscissa, né? Perdão, a ordenada do objeto. E esse objeto pode estar em qualquer ponto do eixo principal. Tá? A imagem formada independe da distância. Ela vai ter sempre as mesmas características. Então, como toda construção, precisamos de apenas 2 raios de luz. Vamos começar, como o objeto está sobre o eixo principal da lente, vamos começar com 2 raios que partem do ponto A. Bom, sabemos que todo raio que incide paralelamente, né, o objeto está aqui do lado esquerdo da lente, então aqui nós temos o FI, uma lente divergente, e aqui o 2FI. E do outro lado, o FO e o 2FO. Se eu colocar o objeto aqui do lado direito, esse FO vira FI, esse 2FO vira 2FI, esse FI vira FO e esse 2FI vira 2FO. Vamos lá. Então, todo raio paralelo passa para o outro lado, cujo prolongamento passa pelo FI. Né? E todo raio que incide no centro óptico passa direto sem sofrer desvio. Então, vou buscar agora os prolongamentos desses 2 raios. O prolongamento do primeiro raio está aqui, ó, esse pontilhado. E o prolongamento do segundo raio é a mesma direção do raio incidente, né? Porque ele não sofre desvio. Então, esses 2 raios, o prolongamento do primeiro e o prolongamento do segundo, se encontram nesse ponto. Então, esse ponto constitui a imagem virtual do ponto A. Portanto, a imagem do objeto é uma imagem virtual, direita e menor, a exemplo dos espelhos convexos. Então, independente da posição do objeto, a imagem vai ficar confinada aqui entre o FI e o O. Ela fica confinada. Se o objeto se aproxima, a imagem cresce, tá? E se o objeto se afasta, a imagem fica cada vez menor. Mas ela fica confinada nessa região entre o FI e o FO. Portanto, a imagem é virtual, direita e menor que o objeto. Né? É virtual porque foi formada pelos prolongamentos dos raios refratados, porque os raios refratados saem espalhando, e se eles saem espalhando, eu busco os seus prolongamentos. Isso caracteriza uma imagem virtual. Então, essa imagem virtual é direita, como toda imagem virtual, e menor que o objeto. Um exemplo aqui, eu usei os meus próprios óculos. Né? Usei aqui meus óculos para... Tá aqui um objeto, que é o vaso com uma orquídea aqui, e aqui eu tenho a imagem, né, conjugada a partir dessa minha lente, já que os meus óculos são, esses mesmos óculos aqui, são constituídos por lentes divergentes por conta da correção de miopia. Então, o que você está vendo aqui, na verdade, é a imagem do vaso. Você pode perceber aqui o topo do vaso, as folhas, e aqui o topo a imagem do topo. Né? Ela é menor do que... É uma imagem virtual, porque para eu olhar essa imagem eu tenho que olhar direto na lente, eu não tenho como projetar isso numa tela. Essa imagem é direita, ela não está de cabeça para baixo, e ela é menor que o vaso, que o objeto. Né? Aqui você percebe a borda do vaso, real, e aqui a borda da imagem, virtual. Menor, direita, né? E virtual. Então, as lentes divergentes produzem apenas um tipo de imagem, virtual, direita e menor. Um outro exemplo que vocês usam no dia a dia aí é o olho mágico. Né? O que você vê aqui, o que eu estou vendo aqui ao olhar, é a imagem da pessoa. É uma imagem, claro, que tem as deformidades em virtude da curvatura da lente, não vamos entrar nesse mérito, mas percebemos aqui que a imagem é direita, e, portanto, virtual. Né? Não tem como eu tirar o olho do olho mágico e projetar essa imagem numa tela, porque a luz sai divergindo, espalhando. Então eu tenho que olhar para a lente para ver a imagem, por isso que ela é virtual. Então uma imagem virtual direita e menor. Então o olho mágico é constituído por uma lente divergente. Aliás, para que serve o olho mágico? Né? O olho mágico é uma lente para ver gente. Né? É uma lente divergente. Muito bem. Agora vamos ver o que acontece formação de imagens quando temos uma lente convergente. A exemplo dos espelhos côncavos, as imagens dependerão da posição relativa do objeto e da lente. Vamos começar com um objeto além do ponto onde principal objeto. Vamos lá, 2 raios de luz. Lembrando que o objeto está do lado esquerdo, então do lado esquerdo nós temos o foco objeto e do lado direito nós temos o foco imagem. É o contrário da divergente. Então vamos lá, começando com 2 raios, a partir do ponto A, já que o ponto B está sobre o eixo principal, a imagem também vai se formar sobre o eixo principal. Então só o ponto A, o topo do objeto de altura O. Raio paralelo sofre refração passando pelo foco imagem, que é um foco imagem real.
Agora eu preciso de mais um raio. Vou usar aquele que passa pelo centro, né? Facinho, né? Não sofre desvio nenhum. Partindo do A, vou imaginar um raio de luz que passe pelo centro óptico. Opa, eles se encontram nesse pontinho. Esse pontinho é o cruzamento de dois raios que saem da lente. Ou seja, um ponto-imagem real. Então, como esse ponto está abaixo do eixo principal e o objeto está acima do eixo principal, essa imagem é invertida. Ou seja, a imagem é real, se forma do outro lado da lente, ela é invertida, como toda imagem real ela é invertida, e ela é menor que o objeto. Aqui a experiência que eu fiz usando uma lente convergente é a minha canequinha do Iron Maiden. Tá? O que eu fiz? Esse objeto está distante o suficiente, ou seja, está além do ponto antiprincipal dessa lente, e o que eu vejo aqui? A imagem da caneca, menor que a caneca, tá? De cabeça para baixo, e essa imagem é formada aqui na frente, na minha frente. É uma imagem real, né? É uma imagem real, invertida e menor que o objeto. Agora eu vou pegar o meu objeto e vou colocar sobre o ponto antiprincipal. O que vai acontecer? A imagem vai se formar onde? Então, todo raio paralelo passa pelo foco imagem, todo raio que passa pelo centro, né? Isso faz com que os raios se encontrem exatamente sobre o ponto antiprincipal imagem. Ou seja, um objeto colocado no 2FO, sua imagem vai se formar no 2FI. Como essas distâncias são iguais a essas alturas também, a imagem tem o mesmo tamanho que o objeto. Então, com o objeto sobre o ponto antiprincipal objeto, a imagem se forma no ponto antiprincipal imagem e ela é real, então eu posso projetar isso numa tela, ela é invertida e é do mesmo tamanho que o objeto. Então, olha lá, quando eu aproximei a lente do objeto, a caneca agora está do mesmo tamanho, a imagem da caneca está de cabeça para baixo, né? Ela tem o mesmo tamanho e é invertida e real. Toda imagem real é invertida, toda imagem invertida é real. Né? Agora eu vou colocar o objeto em algum ponto entre 2FO e o FO. Vamos lá, mais dois raios, paralelo ao eixo principal, passa pelo foco imagem. Aquele raio que passa pelo centro não sofre desvio. Os raios se encontram num ponto além do 2FI. Ou seja, a minha imagem é real, invertida e maior que o objeto. Então eu tenho agora uma ampliação. Então, quando eu quero uma ampliação projetável, quero projetar isso numa tela, o que acontece, por exemplo, com um projetor de slides, o Datashow, né? A lente que se utiliza lá no cinema, o objeto, a fotografia, ou seja lá o que vai passar ali, é colocado entre o 2FO e o FO. Quanto mais perto do FO, maior vai ser essa ampliação. E essa ampliação, a imagem é real, porque eu projeto numa tela, ela é invertida, mas, professor, quando eu vou no cinema não está de cabeça para baixo. Mas o fotograma passa, o objeto, ele está de cabeça para baixo. Se eu colocar essa vela de cabeça para baixo, a imagem vai estar invertida em relação ao objeto. Então, se eu coloco o objeto de cabeça para baixo, a imagem fica direita para mim, para quem está observando. Né? Então, é isso que acontece lá. O fotograma, que é o objeto luminoso, ele está de cabeça para baixo, para que a imagem seja projetada na tela de forma direita para quem vê. Né? Antigamente, nos projetores de slides, o Datashow da Idade da Pedra, nós colocávamos os fotogramas sempre de cabeça para baixo. Os slides eram colocados de cabeça para baixo, para que a imagem aparecesse para quem? Os espectadores, de forma direita. Né? Então aqui, ó, você perceba que a imagem, né, da banda lá, a cara do Nico McBrain, aqui está de cabeça para baixo e bem ampliada. Então, e para isso acontecer, o objeto, que é a caneca que está aqui atrás, com a figura aqui dos caras da banda, né, ela está entre o 2FO e o FO dessa lente. Então, o que eu estou vendo do lado de cá é uma imagem ampliada e invertida e, portanto, real. Né? Essa imagem está sendo projetada na minha frente aqui. Né? Muito bem, agora eu vou colocar o objeto sobre o FO. Se eu colocar o objeto sobre o foco, quanto mais próximo do foco, mais a imagem cresce. Vai chegar um ponto, né? Todo raio paralelo passa pelo FI, que os raios vão abrir, ou seja, eles vão ficar paralelos. Ou seja, um raio que passa pelo centro não sofre desvio, o paralelo passa pelo foco. Se eu estiver exatamente sobre o foco, a imagem desaparece. Ou seja, é o que nós chamamos de imagem imprópria. Então, quando eu aproximei a minha caneca um pouquinho mais da minha lente, olha lá, a imagem desapareceu. Né? Porque esse objeto foi colocado exatamente
do plano focal dessa lente. Ou seja, não tem como ver mais nada. A imagem está se formando lá no infinito. Os raios estão saindo paralelamente e eu não tenho como elas formarem uma imagem real nem uma imagem virtual. Bom, finalmente, vou colocar agora o objeto entre o foco e o centro óptico da lente. Mais dois raios. Paralelo, passa pelo foco, e aquele que passa pelo centro não sofre desvio. Repara que agora os raios que antes convergiam, depois ficaram paralelos, agora eles saem abrindo. Se eles saem abrindo, eles saem divergindo. Então não vou conseguir encontrar, fazer o encontro efetivo desses raios de luz, mas então eu busco os prolongamentos. Quando eu busco os prolongamentos, teremos uma imagem do mesmo lado do objeto, para quem olha do lado de cá, o observador do lado de cá. Essa imagem é virtual, porque ela é formada pelos prolongamentos, e como toda imagem virtual ela é direita, ela não está de cabeça para baixo, e ela é ampliada. Então, o que acontece? Olha lá, o Nico que estava de cabeça para baixo agora está ampliadão, e a imagem é direita. Ela é direita, ela é virtual, tá? E ela está do mesmo lado que o objeto, né? Está do lado atrás da lente, né? E ampliada. Virtual, direita e ampliada. Essa lente, nessa situação, ela tem um profundo interesse. Vocês estão vendo aqui, essa lente aqui eu utilizo para manipular componentes eletrônicos. Então, geralmente, eu preciso usar uma ampliação. Então, eu sempre coloco os objetos a serem analisados entre o foco e o centro da lente, né? Entre o foco e a lente, para que eu tenha uma ampliação virtual, direita, né? Não esteja de cabeça para baixo, em relação ao objeto. Tá? Então, gente, é o caso da lupa, da lente de aumento. Né? Então, eu usei a mesma lente aqui, para que vocês vejam que lá atrás temos um objeto, que é um texto, e esse objeto está entre a lente e o seu foco. Então, o resultado, olha aqui, ó, a imagem que você está vendo é virtual, direita e ampliada. Beleza? Então, nessa aula nós vimos as lentes delgadas, os raios particulares das lentes delgadas e as formações de imagens. Né? A formação de imagens de lentes divergentes é semelhante aos espelhos convexos, no mesmo tipo de imagem. E os tipos de imagens que uma lente convergente fornece é o mesmo tipo de imagem de um espelho côncavo. Próxima aula falaremos do estudo analítico das lentes delgadas. Um abraço aí, gente, e até a próxima aula. Tchau, tchau.